Eu tenho certeza que você já se perguntou como combinar cores, mas o que você não sabia é que existe uma ferramenta que pode te auxiliar nessa tarefa. E ela é o círculo cromático. E nesse vídeo eu vou te ensinar como combinar as cores aí do seu guarda-roupa usando essa ferramenta que é tão essencial no guarda-roupa de toda mulher. Bom, o círculo cromático é a junção de várias cores. Então, ele nada mais é do que uma construção de cores. Lá atrás, quando a gente era criança, a gente aprendeu sobre cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. E o círculo cromático é a junção de todas essas cores. Como cores primárias, a gente tem o vermelho, o azul e o amarelo. Da mistura dessas cores surgem as cores secundárias. Da mistura das cores primárias com as secundárias surgem as cores terciárias e a gente forma o círculo cromático. Ele é dividido em cores quentes, desse lado de cá, e cores frias. Mas cor quente, cor fria é papo para outro vídeo. Eu conto para vocês o que significa isso. Então a gente tem todas essas cores aqui. E com essas cores a gente pode fazer várias combinações. E a primeira delas que eu quero ensinar para vocês é a combinação monocromática. O que é a combinação monocromática? Quando eu escolho uma cor e uso todo o meu look só nessa cor. A gente pode ter tons diferentes, não precisa ser necessariamente o mesmo tom. A gente pode ter vários tons de rosa. E essa cor, essa combinação, ela é muito legal porque ela alonga a silhueta. Então, se você quer parecer mais alta, você pode lançar a mão dessa combinação aí nos teus looks. A segunda combinação é a combinação análoga. Então, a gente tem cores que estão lado a lado no círculo ou que estão próximas no círculo cromático. E é uma combinação de cores que tem os mesmos pigmentos. Então, a gente não tem muito contraste visual, porque são pigmentos iguais. Então, a gente tem a combinação análoga. E ela é muito boa também para quando a gente não quer fazer uma quebra muito grande na silhueta. Então, a gente tem menos contraste nessa combinação, logo, a gente não tem uma quebra na silhueta, a gente não vai parecer mais baixa por conta disso. Mas a gente não precisa também necessariamente usar duas peças de roupa. A gente pode usar uma peça de roupa e um acessório. Um brinco e um vestido, ou uma blusa e um calçado, e uma bolsa. Enfim, a gente pode usar nas roupas e nos acessórios. Outra combinação é a combinação complementar, em que a gente usa cores que estão opostas no círculo cromático. São cores que têm pigmentos totalmente diferentes, por isso a gente tem um contraste visual maior. Então, se a sua intenção não for parecer mais baixa, se você não quiser ter uma quebra na tua silhueta, você não vai usar essa combinação aqui, que é a complementar. Pelo menos você não vai usar com peças de roupa, mas você pode colocar nos acessórios. E aí a gente tem cores que se complementam, que se anulam. Então, essa combinação também é muito boa pra gente usar na maquiagem. Então, por exemplo, quando a gente tem alguma manchinha de espinha no rosto, uma manchinha mais avermelhada, a gente vai usar um corretivo verde para corrigir. Então, a gente pode usar o círculo para fazer essas correções de maquiagem também. Você usa o corretivo colorido e depois o corretivo à base no tom da sua pele. Outro exemplo, quando a gente tem uma olheira mais arroxeada, a gente usa para corrigir um corretivo amarelo, que a gente tem cores que se complementam, que se anulam. E o círculo cromático é uma ferramenta que muitos maquiadores usam na hora de maquiar, justamente porque auxilia nessas correções ou na mistura de cores para achar subtom ideal e etc. Então, já falei para vocês de 3 combinações, agora vamos para a quarta, que é a combinação tríade. Combinação tríade, eu tenho um triângulo no círculo cromático, forma um triângulo, então a gente tem 3 cores. É uma combinação um pouco mais ousada, nem toda mulher gosta
a não ser mulheres que são mais criativas, que têm um estilo mais criativo, elas gostam de usar mais cores e de ousar um pouco mais no visual. Então, a gente não tem necessariamente 3 peças de roupa, como eu falei nas outras combinações, a gente também pode colocar nos acessórios. E além dessas combinações, a gente tem muitas outras. A gente tem combinação complementar dividida, combinação quadrada, retangular, enfim, várias possibilidades aí de usar o círculo cromático na combinação das cores. Só que aí essas outras que eu falei pra vocês, elas são mais ousadas ainda, porque a gente tem mais cores. Uma outra forma de a gente combinar cores também é observar a natureza. Então, eu vou deixar um exemplo aqui pra vocês de um pássaro. Então, a gente vê que as cores desse pássaro, elas combinam muito bem. A gente tem muita harmonia quando a gente olha para ele. Então, a gente pode reproduzir isso no nosso look também. Então, observa as cores da natureza, veja o que tem, porque a natureza é perfeita, né, gente? Então, a gente pode usar também as cores da natureza para combinar peças aí no nosso look, quando a gente não tem o círculo cromático, ou até mesmo quando a gente quer fugir um pouco disso aqui e fazer algo mais criativo. E não necessariamente essas cores, essas combinações da natureza vão estar aqui dentro, a maioria das vezes não estão. Outra dica que eu gosto de dar também, que é muito importante, é que a gente pode usar o círculo na hora de escolher estampas. Então, para uma estampa ser bonita, esteticamente bonita, harmoniosa, a gente tem a combinação dentro do círculo. Então, é uma ótima ferramenta para você escolher estampas aí também. Porque se a gente tem algo fora disso aqui, e fora dessas cores da natureza que eu falei para vocês, a gente tem algo que não é tão bonito, não é harmonioso, a gente não vai ter harmonia. Então a gente vai ter uma estampa meio esquisita, feia até na maioria das vezes. Então pega o círculo cromático, observa se as cores que estão naquela estampa seguem uma dessas combinações aqui que eu comentei com vocês. É muito legal também quando a gente usa essa combinação em vestido de festa, para madrinha, para dama de honra, enfim. Você pode colocar o vestido de uma cor e uma bolsa ou um brinco de uma outra cor, seja ela complementar ou análoga. É uma forma de você trazer um destaque a mais e se diferenciar das outras pessoas, né? Fugir daquele tradicional de sempre, dourado, prateado, nos acessórios. E agora eu quero saber de você. Qual que é a sua combinação favorita? Se você já usava esse círculo cromático aí para montar os seus looks. Isso aqui é muito fácil, gente, de ter acesso. Tem várias lojas na internet que vocês conseguem adquirir e colocar no closet ou no armário de vocês. Ou vocês podem salvar na galeria do celular, na galeria de fotos. Ou vocês podem imprimir e colar na porta do seu armário. Que aí quando você abrir, você já vai ver aqui as combinações e não vai ter dificuldade na hora de montar seus looks. E depois você já vai ficar craque, você nem vai precisar colar mais nada, porque você já vai ter gravado todas essas combinações. Agora me conta aqui qual que é a sua combinação favorita. A minha é a monocromática e a análoga. Eu adoro essas combinações. Eu acho que elas dão um ar mais elegante, que segue o meu estilo pessoal, que é um estilo pessoal, meu estilo predominante é o elegante. Então eu gosto muito dessas combinações e eu gosto de deixar a minha silhueta alongada, embora eu seja alta, mas eu gosto de parecer alta também. Então me conta aqui qual que é a sua favorita.